noite, amigos. Mais uma vez, essa oportunidade abençoada de estarmos juntos, amigos, alunos, trabalhadores do União Espírita Luz Divina. Um momento de compartilharmos conhecimentos e nos unirmos, porque aprendemos que pensamento, sentimento e emoções não têm barreiras. Então, onde estivermos, podemos compartilhar, que é isso que está acontecendo conosco hoje. Um abraço a todos. Como vocês viram, o tema de hoje ele é bem interessante, né? As colônias espirituais sobre o Brasil. A que a gente mais conhece, né? Todo mundo fala, é o nosso lar, mas com certeza não é a única. Então, nós vamos iniciar agora com a nossa prece inicial, com essa energia sempre muito amorosa do nosso amigo Fernando. Tudo bem, amigos? Então, vamos lá, Fernanda, é com você a nossa prece inicial. Olá a todos, boa noite. Eu vou desligar o vídeo para o som ficar melhor, tá bom? Que a música vai melhor para vocês aí, tá? Fiquem à vontade e ótima palestra para todos e tarefa também. Leva para o alto onde ele está. Mostre a ele todo o meu caminhar, o meu buscar, meu coração. Eu sei tudo que me prometeu está aqui, que eu posso coisas grandiosas transformar, mas sem você temo não conseguir. Tempestade está dentro de mim, vem me dar sua mão, sua paz quero sentir. Vem Jesus, quero ver o teu olhar, vem me abraçar, te dou meu coração. Jesus, 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 Jesus,
Gratidão, amigo. Essa música é sua autoria, né, Fernando? Aí, deixa eu ligar o microfone. Essa é minha. Gratidão, querido. Obrigado. Bom, amigos, eu vou agora compartilhar o PowerPoint com vocês. Só um minuto. Ok. Então, o nosso amigo Francisco, que vai conversar com a gente. Eu acho que ele está aí nessa imagem, ali em cima, onde está aquela luz ali naquela imagem. Acho que o Francisco está ali. É com você, Francisco. Obrigado, Lúcia. Bom, primeiro boa noite aí para os amigos, né? E a gente novamente estamos nos encontrando aqui remoto ainda, né? Mas logo, logo vai ser presencial, tenho certeza. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho, né, gente? Porque esse assunto é muito vasto, é muito grande sobre colônias espirituais. E quem sou eu para falar tudo desse assunto, né? Seria impossível. Então, nós vamos falar um pouquinho. É um tema, acho que um pouco mais agradável, mais leve, né? Para essa pandemia, tá? Bom, eu vou pedir primeiro para a Luz passar um vídeo curto para vocês assistirem. Depois, na sequência, a gente volta a conversar, tá bom? Vocês me avisam se o som estiver bom. Tá bom. André, acorda! Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Isso, eu só preciso de explicações. A vida na Terra é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe, agora somos orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Pronto, Francisco? Terminou, né? Eu acho que a maioria já deve conhecer esse trailer, esse vídeo curtinho. Esse vídeo era a chamada para o filme O Nosso Lar 1. Passou alguns anos, eu acho que eles já estão produzindo O Nosso Lar 2, deve sair logo, tá? Esse filme foi baseado num romance que chegou para nós aqui por volta de 1944, tá? Foi escrito e ditado por André Luiz, que é a história de André Luiz, do desencarne dele até a passagem dele pelo umbral e o resgate dele, e levaram ele para essa colônia Nosso Lar. Tá? Então, isso foi um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial.
Então, essa é a colônia mais conhecida, porque essa é a história mais conhecida, né? Mas, como comentou a Luz, hoje em dia, aí, pelos levantamentos, pelas informações que nós temos, são milhares de colônias ao redor da Terra. Tá? E eu vou comentar aí depois, conforme o PowerPoint que a Luz passou, sobre algumas, tá, gente? Mas é comentar rapidamente sobre algumas, porque não daria nem para falar das 58, descrever todas as características das 58 principais, tá? Fora as menores e todas as outras que são criadas periodicamente. Essa criação, ela não cessa, tá, gente? Ela é constante. É como a abertura de casa espírita, tá? Vocês podem fazer uma analogia, tá? Então, as primeiras notícias que nós tivemos da história com relação a colônias espirituais, ela começa na Grécia Antiga, né? Quando começou-se a falar no Monte Olimpo. Monte Olimpo, na época, era a morada dos deuses, né? Então, era onde ficavam criaturas divinas, né? Que levavam as vidas deles, trabalhavam, estudavam, cresciam, tá? E até conspiravam, né? Porque conspirar é uma característica espiritual antes de ser humana, né? Dependendo do grau de evolução, isso é muito comum. E nós ainda estamos aí nesse patamar, tá? Então, essas colônias espalhadas aí pela orbe, elas são de vários tipos, tá, gente? Basicamente, pode ser colônias de estudo, tá? Semelhantes também às casas espíritas, né, que nós conhecemos, e outras entidades semelhantes, tá? Podem ser correcionais, para correção, né? Semelhante ao nosso planeta, né, que é um planeta de provas e expiações, então é uma escola e também um reformatório, vamos dizer assim, tá? Onde a principal função é amparar e atender os desencarnados ainda comprometidos com vícios e crimes, tá? Basicamente vícios como álcool, drogas, sexolatria, suicidas e outras coisas do tipo, tá? Tem as colônias socorristas também, do tipo socorristas, tá? Que amparam os desencarnados que ainda não têm basicamente nenhum conhecimento, nenhuma espiritualidade. A exemplo do filme de André Luiz, né? Desculpa, onde ele chegou realmente numa realidade nova e ele não fazia a menor ideia do que era aquilo. Aí ele foi amparado, foi tratado, porque ele levava no perispírito toda aquela impressão da doença, da situação que ele vivia. Na verdade, é o contrário, né? Nós sabemos que a doença, todas as impressões, tudo isso começa a partir de um desequilíbrio do espírito, né? E ele vai passando pelos diversos corpos até chegar no perispírito, quando ele se manifesta no corpo físico. Mas, enfim, o desencarne, ele levou tudo isso e foi tratado lá na colônia Nosso Lar. Tá? Tem as colônias científicas também, que são dedicadas à ciência, tá? Ao desenvolvimento da ciência no plano espiritual, e depois essa ciência é trazida aqui para o plano físico, para o nosso plano dimensional, né? É só lembrar que aqui é uma cópia de lá, não o contrário. Então, todos os avanços, as evoluções, primeiro acontecem lá, depois elas são trazidas para cá. Tá? Eu estou colocando os tipos, gente, mas, na verdade, as colônias podem ser um mix disso também. Tá? No filme Nosso Lar, no livro, para quem leu, quem lembra, tem o André Luiz, ele vai visitar um centro de tecnologia que faz a comunicação com o nosso plano, com os encarnados, tá? E nesse centro eles perguntam, né, para ele, por volta de 44 aqui, que tecnologia ele queria usar, escrita manual, ou utilizando algo semelhante a um computador. Então toda essa ciência, ela começa lá e ela é trazida aqui pelos engenheiros, pelos construtores para cá, tá? Tem as colônias voltadas para pesquisa e autoconhecimento também, tá? Vários outros tipos, tá? Basicamente são esses, e as colônias de estudo também, tá? Quanto à estrutura, quem assistiu o filme e quem leu o livro viu que as estruturas são muito grandes, né? São cidades mesmo, né? Nós falamos de colônia, mas é algo que de repente se estende quase que pelo território nacional inteiro, algumas delas, né? E acredito eu que isso também aconteça no restante do mundo. Eu não
pesquisei muito fora do Brasil, mas eu acredito que sejam também nessa linha, tá? Normalmente, eles têm um sistema de defesa, tá? Quase todas têm um sistema de defesa. Sistema de defesa, para que seria? Aqui, quando a gente fala de sistema de defesa, a gente pensa em algo bélico, algo relacionado a uma invasão, a um ataque, alguma coisa para proteção. É para proteção, sim, mas para manter o equilíbrio da colônia, né? Porque nós sabemos que tudo aqui funciona por lei da sintonia, de atração. E lá também, só que para manter essa colônia, para manter o equilíbrio, para manter os seres que estão lá dentro resguardados, né, de outros que ainda, de repente, não encontraram esse equilíbrio, não encontraram essa forma de vida, tem que existir uma defesa. Então, os muros já são a própria forma de defesa. Para quem viu o livro, para quem viu o filme, é bem nítido. O filme começa com o André Luiz entrando, passando pelo muro. Aquele muro é desmaterializado, vamos dizer assim, porque com certeza é um muro plasmado. Ele entra, quando ele está lá dentro, o muro é refeito. Tá? Tem estruturas como câmaras de tratamento. Normalmente são para os desencarnados um pouco mais desequilibrados, né, que chegam lá numa situação um pouco mais difícil, mais complicada. Então eles precisam ser, vamos dizer assim, não seria a palavra exata, mas vamos dizer assim, contidos, né? Eles precisam ser contidos pelo próprio equilíbrio deles, pelo próprio bem deles e para os demais da colônia. Então, normalmente, eles são esses mais desequilibrados, vamos dizer assim, eles são primeiro levados para essas câmaras, né? Câmaras de tratamento. Isso é comum na maioria das colônias, pelo que eu pesquisei, tá? E depois para hospitais, né, que já são os mais equilibrados, os mais conscientes, como o caso do André Luiz. O André Luiz não passou pela câmara como paciente, ele foi levado diretamente para o hospital, tá? Tratado pelo Nísias, né, que é uma figura do hospital, e por outras pessoas, tá? Tem escolas, né, que todos nós sabemos, né, que é lá que nós aprendemos muito do que a gente tem que vir exercitar aqui. Então, a gente passa mais tempo lá aprendendo e mais tempo aqui executando. Então, a escola é uma estrutura que precisa existir, né? Locais para reuniões, e palestras, né? Também a gente pode ver isso nitidamente no filme, tá? E alguns, pelo que eu pesquisei, não todos, mas tem locais próprios para reencarnação, tá? São pavilhões, são estruturas onde os amigos que vão voltar aqui para a orbe, eles passam obrigatoriamente por essas estruturas, onde é feito o esquecimento, né? Para que aquela criatura possa voltar, reencarnar e começar de novo uma história sem aquela lembrança que com certeza não faria bem, né? De repente poderia fazer até com que aquela criatura fracassasse novamente, né? Pelas lembranças da vida dele, tá? Pelos erros aí, pelos equívocos que nós cometemos todos, né? Administração ou governadoria, com certeza essa estrutura tem em todos, né? Ela precisa ter em todos. Tá? Sistemas para transporte em colônias muito grandes, né? Nosso lar não é uma das maiores colônias, tá, gente? Ela é uma colônia que, se não me falha a memória, a gente vai ver isso mais para frente, ela está situada no estado do Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, não é uma das maiores colônias. Tem colônias aí que se estendem por vários estados brasileiros. Então, tem que ter um meio de transporte. Por que tem que ter um meio? Porque tem que ter um meio de transporte. Tá? Quando nós estudamos, uma coisa que é comum a gente aprender é sobre a volitação. Tá? Para quem não lembra o que é a volitação, volitar é o mesmo que flutuar. Tá? Então, alguns espíritos já de um certo grau, depois que eles voltam para a colônia, nós, estou falando de nós, né? Já têm essa habilidade de volitar. Tá? Mas nem todos têm. Alguns ainda estão muito com essa impressão de matéria. Então, eles precisam ser transportados. Então, por isso que normalmente existe um meio de transporte ou mais nessas colônias maiores, porque é uma necessidade, tá? Praças, jardins. Então, existe toda uma estrutura de suporte que dá apoio
a vida desses seres nessas colônias, seja ela qual for, tem a destinação que a colônia tiver. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais aí para frente do slide. Então, é pensar numa cidade semelhante ao que nós temos aqui, só que diferente do que nós temos aqui, que não é bom, né? Porque o que nós temos aqui é perecível. Normalmente nessas colônias não é. Tá? Eu vou falar um pouquinho agora de algumas delas no que diz respeito à localização. Tá bom? Esse mapa aí que a Luz está projetando é um mapa que chegou para nós, né? Através da casa. Só um minutinho, que eu não lembro de cabeça o nome da casa. Mas é uma casa chamada Mensagens Espíritas. Tá? Foi a partir deles que nós temos essa figura do Brasil e as colônias que se situam no nosso território. Tá? Então, como eu disse para vocês, as maiores são 58, tá, gente? Não dá para a gente falar das 58 aqui, infelizmente, porque senão nós ficaríamos até pelo menos umas 2 horas da manhã, só para citar características mínimas. Tá? Mas, só um minutinho. Meu arquivo aqui fechou, tá, gente? Mas é problema técnico, só um minuto. Enquanto ele está procurando, no final do PowerPoint, nós temos as referências de bibliografia. Então, tem as fontes as fontes que ele utilizou para pesquisa. Mais um pouquinho de paciência que é a Microsoft, tá, gente? Quem lida com a Microsoft sabe. Tem uma informação importante aqui que ele colocou no texto. Na realidade, hoje existem milhares ao redor do planeta Terra, cada qual em determinada faixa de vibração, ou seja, de energia. Isso é importante a gente entender, né, Francisco? É importante porque a maioria conhece, a maioria sabe que a nossa realidade aqui é uma realidade de energia condensada. Então, tudo é energia, desde o nosso corpo físico até uma cadeira, a estrutura de uma casa, tudo é energia condensada. Então, nós trabalhamos, nós vivemos com um determinado padrão vibratório, uma determinada frequência, tá? E cada cidade, gente, vive no seu padrão, vive na sua realidade, entendeu? Tanto os mais sutis quanto os mais densos também, porque existem também cidades que são dedicadas para seres mais trevosos. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, tá? O meu arquivo aqui já abriu. Eu vou passar por algumas, como eu disse para vocês, tá? Depois eu mando para a Luz um pouco mais de detalhamento sobre outras cidades, tá? Vou começar pela primeira aí, só para vocês terem uma ideia, que é a colônia de regeneração, tá? Essa colônia, pessoal, ela começa, para vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Ela começa em Goiânia e vai até Brasília, tá? Então vocês podem ver que é uma estrutura muito grande, tá? E o principal foco de atendimento dessas colônias, eles atendem espíritos recém-desencarnados que estão com perispíritos mutilados, tá? Eu vou passar rapidamente, porque não daria, né, para a gente falar sobre tudo isso, mas na doutrina, nas nossas aulas presenciais e até nas nossas aulas remotas, nós falamos muito sobre a questão de espíritos mutilados, né, que são espíritos que, por algum motivo, mentalmente eles se deformam e eles voltam para o plano espiritual numa situação ruim, uma situação bem complicada. E eles precisam ser tratados para poder conquistar um perispírito novo, tá? Porque lembra, o perispírito é o molde do quê? Do nosso corpo físico. Então, essa recuperação é necessária e muitas vezes uma criança nasce mutilada, vive pouco tempo. Por quê? Porque ela precisava daquela encarnação, mesmo que rápida, mesmo que sem os pais entenderem, para quê?
para ter aquela experiência e, de repente, até recuperar uma parte mutilada. Entendeu? Então, às vezes, a gente pensa, olha, mas por que isso? Mas tem um propósito. Tá? Então, o principal, o foco dessa colônia é isso. Tá? A próxima, eu não vou fazer em sequência não, tá, pessoal? Eu vou colocar algumas aqui que eu achei interessante para vocês, tá? A próxima é a colônia dos Amigos da Dor, tá? Ela encontra-se basicamente sobre Minas, lembrando que Minas é um estado muito grande, né? Até o extremo da Bahia. É uma das colônias mais antigas que nós temos aqui no território brasileiro, tá? O foco deles é socorro a recém-desencarnados, tá? E uma coisa interessante, né, para a gente que é espírita, esses espíritos eles prestam atendimento basicamente em igrejas e santas casas de misericórdia. Não é citado na bibliografia que eles trabalham em casas espíritas. Né? Quer dizer, eles trabalham voltados para outras religiões, mas que também não é importante. Né? A religião não é importante. O importante é o que a gente consegue a partir da religião para a nossa evolução. Tá? Então, isso é bem, bem bacana. Tá? Existe uma outra colônia chamada Colônia do Bom Retiro, que não fica em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, tá, pessoal? Essa colônia, basicamente, ela fica sobre o estado do Paraná. Então, também é uma colônia grande, maior do que o nosso lar. Tá? A principal função é o reequilíbrio do espírito. Quer dizer, aqueles amigos que desencarnam num estado de desequilíbrio muito grande, realmente muito desequilibrados, normalmente eles são levados para essa colônia para conseguir um reequilíbrio mental, tá? Para poder aí continuar no caminho deles. Tá? A Colônia da Praia situa-se no sudeste do estado do Espírito Santo, voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia da Terra. Tá? E uma coisa interessante é que esse trabalho que eles fazem para o equilíbrio da natureza, dos nossos ecossistemas, tudo isso, ele é feito a partir do mar. Eu não sei se vocês lembram, né? A gente aprendeu na escola que, na verdade, quem produz, os maiores responsáveis pela produção de ar, pela vida aqui no planeta, nesse sentido, são as algas, né? São microalgas que estão no mar, na verdade. Então, todo esse trabalho que eles fazem, todo esse auxílio que eles fazem, é a partir dos oceanos. Tá? Bem bacana. Uma outra colônia também muito expressiva é a colônia Nova Esperança. Tá? Vocês podem ver aí no mapa. Ela situa-se sobre Goiás. Tá? E essa colônia ela tem uma função muito importante. Ela tem a função de catalogar, tá? Todos os espíritos que entram, saem e permanecem no planeta. Tá? Eu falei espírito, tá, gente? Então, o que é isso? São os encarnantes, os que desencarnam, e os que entram e saem do nosso orbe, quer dizer, os que vão para outros orbes. Porque nós sabemos que tem migrações de espíritos, nós sabemos que tem que ter algo parecido com isso, porque aqui é uma escola, então, de tempos em tempos, alguns alunos precisam ir para outras, para ter lições, vamos dizer assim, mais antigas do que as que nós estamos tendo agora, e alguns outros são promovidos para ter outras lições. Tá? E essa lição, na época da colocação dessa matéria, na internet, ela registrava por volta de 35 bilhões de espíritos catalogados. Né? Então, pera lá, se são 35 bilhões, e nós somos encarnados por volta de 7 bilhões, quase 8 bilhões, dá para a gente ter uma ideia de quantos tem aqui na orbe, nessas colônias e nas zonas menos evoluídas, nas zonas umbralinas, nas zonas mais trevosas, a quantidade de espíritos que estão esperando para reencarnar, para conseguirem ter as provas deles aqui e o aprendizado também. Tá? Então, essa colônia é uma das mais importantes. E segundo diz a literatura também, o espírito de Eurípides de Barçanufo está lá. Está vivendo lá nesse momento. Tá?
Tem também a Colônia das Flores, tá? Que é uma das maiores em território nacional. Tá? Essa colônia ela começa na parte central de Santa Catarina, vai até Goiás também, passa por todo o Paraná e passa por uma grande parte de São Paulo. Então dá para ter uma ideia do tamanho dessa colônia, né? Aí a gente consegue entender por que precisa de um sistema de transporte, né? Nem todo mundo vai conseguir volitar nesse espaço todo. Tá? Ela tem uma especialização e vocês, depois eu aconselho que vocês leiam a biografia, tá tudo lá. Ela tem uma especificação que é muito interessante, como várias outras. Ela atua basicamente nos espíritos que desencarnam através de câncer, CA, que a gente chama, tá? E através do conhecimento espírita, do conhecimento que é trazido para a gente, nós sabemos que essa doença, normalmente ela se origina por um desequilíbrio no espírito, né? E ela novamente passa por todos os corpos, como eu já mencionei, até chegar no perispírito. E aí do perispírito ela vai para o corpo físico. Então é muito comum quem desencarna com esse tipo de doença chegar do outro lado e levar, e achar que ainda está doente. Tá? Eu acho que esse foi o caso do André Luiz. Não está muito bem documentado, mas com certeza está. E eu tenho uma psicografia também pessoal, e a pessoa que desencarnou, ela desencarnou com câncer também. E numa das primeiras psicografias, ela comentou que ela continuou o tratamento do outro lado, né? Para se livrar daquela doença, para se livrar daquele desequilíbrio e para poder seguir a vida dela. Então, um dos focos dessa colônia é exatamente isso. Tá? Tem uma outra colônia também muito grande, que é uma colônia que ela está sobre os estados da região sul. Ela é conhecida como Colônia Gramado, mas ela é reunião de 4 outras colônias. Tá? Eu não tenho o nome dela aqui, eu não lembro, mas isso na literatura vocês vão achar fácil. Tá? Então, são 4 colônias que interagem, né, entre si e formam essa colônia enorme chamada Gramado. Tá? Ela também tem um estudo muito específico. Eles trabalham basicamente com a coluna vertebral. De novo, estou falando da coluna vertebral do perispírito, tá, gente? Isso que reflete na nossa física. Tá? Também na parte de coordenação motora das pernas e dos pés. Tá? E, segundo a literatura, muitos dos profissionais encarnados, muitos dos espíritos que encarnaram com essa missão, com esse trabalho de medicina, esse tipo de coisa, têm afinidade direta com essa colônia e recebem influências e orientações dessa colônia especial. Tá? Principalmente os médicos, as pessoas envolvidas em cirurgias de hérnia de disco. Tá? Então, também é uma colônia bem importante. Tá? Existe uma outra também, chamada Colônia Estudo e Vida. Tá? Essa começa no Mato Grosso do Sul e vai até a Bolívia. Tá? Vejam, aí não tem limite geográfico para isso. Né? Estamos falando aí da espiritualidade, não é da nossa realidade humana. Mas ela começa basicamente em Mato Grosso e vai até a Bolívia. Tá? A principal função dessa colônia, uma colônia de estudo, é estudar a vida no planeta. Tá? Então, não é uma colônia dedicada a estudos como as outras duas, é estudo da vida. Tá? Outra colônia é a colônia das Violetas. Tá? Essa começa sobre a Amazônia, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. Também é uma colônia bem grande. Tá? O foco dessa colônia é estudar técnicas, desenvolver técnicas de curas para todas as enfermidades cardíacas, tá? No perispírito e no espírito também. Também os médicos, as pessoas voltadas à área de saúde, que trabalham nessa área, também recebem bastante influência dessa colônia. Tá?
Outra colônia é a colônia do Abacateiro, tá, gente? Essa também começa em Goiás, tem várias colônias que começam em Goiás, tá? Passa por Mato Grosso. Ela leva esse nome porque ela é cercada por abacateiros, tá? E o foco de trabalho dessa colônia são atendimentos renais, no perispírito, todos os processos de enfermidade renal no perispírito e que isso passa para o nosso corpo físico. Então, também os médicos, também os profissionais de saúde que se especializam e trabalham nessa área também recebem muita influência dessa colônia. Tá? Nosso lar, né? Nosso lar é a colônia que nós mais conhecemos, em função do livro e do filme. Ela localiza somente sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, como eu disse antes, não é uma das maiores colônias em extensão, né? Mas no filme, no livro, nós vemos todo o detalhamento, então toda essa estrutura que nós falamos, governadoria, pavilhão da reencarnação, transporte, praças, hospitais, câmaras de tratamento, tudo isso que a gente viu, o nosso lar tem. E aí, imagina, se uma colônia pequena como essa, pequena em relação às demais, é claro, se uma colônia pequena como essa tem toda essa estrutura. No filme também nós tivemos a chance de ver, esse filme começou um pouquinho antes da Segunda Guerra, então tem uma parte bem interessante, que é quando eles recebem os desencarnados, judeus e outros povos, que tinham desencarnado em função da guerra. Então, dá para ver a quantidade de espíritos que eles estão recebendo de uma vez só. Então, imagina, se o nosso lar, que é uma colônia não tão grande comparada com as outras, tem toda essa estrutura para receber desencarnados, para tratar, para cuidar da educação, para cuidar da reencarnação, eu acredito que realmente nessas grandes, nessas maiores, as 58 que eles citam aqui como as maiores, realmente deve ter uma estrutura muito parecida ou até maior. Tá? Então, sonho de todo espírito é desencarnar e ir direto para o nosso lar, né? Tem pelo menos umas 57 opções aí. Tá? Alvorada Nova, também é uma colônia que fica aqui na nossa região, ela fica sobre Santos. Tá? É uma colônia que parece ser maior do que a nosso lar também. Segundo dados da época foi trazido para a gente, são mais de 250 mil habitantes, tá? Nessa colônia. É uma das mais antigas, foi criada há vários séculos, né? Na época em que o Brasil ainda nem existia como território aqui no planeta. Então, eles criaram essa colônia já sabendo da vocação do Brasil para tratar esses assuntos, vamos dizer assim, da espiritualidade. Tá? Não vou falar só do espiritismo, não, mas da espiritualidade como um todo. Tá? Então, ela é uma das mais antigas e mais representativas aqui para a nossa região. Tá, gente? Uma outra colônia que também fica sobre o estado de São Paulo é a colônia Perseverança, também, pelas informações que eu consegui, também é uma colônia grande, também não consegui achar o foco específico de trabalho dela, mas é importante saber que é uma colônia grande e significativa. Tá? Uma outra colônia muito antiga também no nosso território nacional é a colônia do Porto da Paz. Essa fica na região do Nordeste, ela começa em Recife, ela cobre todo o estado de Recife e se estende para outros estados também da região. Ela também foi criada há mais de 200 anos. Tá? Então, vocês podem ver que tudo isso é criação muito antiga, criação quando realmente o Brasil nem existia, e muitos também quando o nosso orbe ainda estava numa outra situação. Tá? A colônia do Lar da Bênção é destinada basicamente ao cuidado de crianças, tá? No nosso território. É uma outra colônia também muito grande, e pelo estudo que eu fiz, ela tem outras funções além desse cuidado de espíritos crianças, tá? Mas na nossa região, na região do Brasil, o foco dela é cuidar de criança.
acolhendo esses espíritos que desencarnaram jovens, né? E preparando eles para uma nova encarnação. Tá? É uma colônia educativa, é uma escola de mães e domicílio de pequeninos. Tá? Aqui tem uma coisa interessante. Eu recebi essa psicografia que eu comentei com vocês que foi para mim. Eu recebi essa psicografia há vários anos. Tá? Tem pelo menos aí uns 6 anos ou mais, gente. E nessa psicografia está descrito um ambiente muito parecido com esse. Um ambiente de acolhimento de crianças, onde as crianças chegavam ainda com aquela impressão terrena muito grande, buscando pai e mãe, e essas mulheres, esses espíritos, né, femininos que estavam lá, são responsáveis pelo acolhimento dessas crianças. E são responsáveis por substituir aquele papel de pai e mãe. Para educar aquelas crianças, para cuidar daquelas crianças, para dar amor para aquelas crianças, por quê? Para que elas se sintam num ambiente confortável, num ambiente amoroso, para quê? Para que eles possam depois reencarnar. Então é interessante por isso. Quando eu estava fazendo essa leitura, quando eu estava fazendo essa pesquisa, quando eu comecei a ler sobre essa colônia, me veio na cabeça essa psicografia. Eu falei, olha que interessante, né? E ela foi passada por uma pessoa que nunca leu um livro espírita. Muito menos esse. Nunca acessou a internet, nada. Então, é tudo muito coincidência, né, entre aspas. Muito grande, tá? Vamos continuar. A Mansão da Paz, a colônia Mansão da Paz também, é uma colônia dedicada a reajuste, né? Reajuste, reequilíbrio dos espíritos importantes. Esses são espíritos que vêm de regiões inferiores, né? Regiões mais trevosas, regiões umbralinas, que de repente não conseguem ir para uma colônia um pouco superior, eles são tratados nessa colônia Mansão da Paz. Tá? Eu não estou conseguindo lembrar o livro aqui, mas se eu conseguir eu passo para a luz. Tem um livro que eu li do Chico Xavier também, eu não sei se é Os Mensageiros, onde ele fala de um entreposto. Então, o que é isso? Tá? O entreposto seria uma colônia, só que é uma colônia de tamanho muito reduzido, muito pequeno, e essa colônia está muito próximo da crosta. Né? Então, a influência da nossa psicosfera, é o que todo mundo sabe que é a psicosfera mental, é muito forte nesse entreposto ainda. E nesse livro ele descreve a vinda de André Luiz, de um instrutor, uma pessoa já com seja muito conhecimento, e uma outra pessoa que eu não lembro agora. E narra exatamente a dificuldade que eles têm de sair do nosso lar até chegar na crosta. E eles não conseguem fazer esse caminho de uma vez. É claro, o instrutor conseguiria, mas o André Luiz e o outro espírito não. E eles param nesse entreposto, nessa outra colônia menor, para descansar, para se refazer, para ter até proteção também, tá? Então, quando eu li sobre essa colônia Mansão da Paz, eu pensei nisso. Tá? É uma colônia que talvez ela no nível vibracional, no nível energético, ela está muito mais próxima da crosta do que de outras colônias de nível mais elevado. Tá? E agora eu vou falar de outra aí, vocês, é sério isso que eu vou ler, tá? É uma colônia chamada Gordemônio. Gordemônio, tá, gente? É engraçado esse nome, né? É uma colônia também, eu acredito que próximo dessa mesma faixa vibracional próximo da crosta, tá? É uma colônia dedicada para receber espíritos, irmãos aí transviados e malfazejos na prática do vampirismo. Tá? Aqui nós estamos falando de vampirismo energético, tá, gente? Não é do Drácula, não. É daqueles irmãos que se aproximam da gente aí durante a noite, ou mesmo os que estão encarnados aqui, de repente a gente sente que a nossa energia sendo sugada. Então essa colônia, esse local, ele é específico para receber esses irmãos, para deixá-los apartados, né, de outros mais equilibrados, para poder fazer esse tratamento. Tá? Tem muitas outras, então eu estou escolhendo algumas aqui que eu acho interessante para a gente conversar. Tá? Tem a colônia socorrista Moradia,
o próprio nome dela diz, ela é do tipo socorrista, tá? Também é uma das mais antigas do território nacional. Essa também está ligada às zonas inferiores para atendimento da população do umbral, tá? Então, aquele resgate que nós vimos do André Luiz, alguns são levados para essa colônia, tá? Para serem tratados, para receberem o que eles precisam, né? São irmãos mais duros, né? Mais trevosos, ainda mais equivocados, tá? Tem várias colônias, fraternidade do Cálice, fraternidade do Coração, fraternidade dos Essênios, fraternidade dos Filhos do Sol, legiões do Reino, tá? Essas, pelo que eu percebi, são colônias menores, tá? E também com funções bem específicas, tá? Para vocês terem uma ideia, essa colônia Legiões do Reino, parece que ela realmente é bem pequena, mas essa colônia, ela abriga seres angelicais. Então, quer dizer, não somos nós que vamos para lá, né? Esses seres, eles fazem a ponte com a espiritualidade maior, com a espiritualidade dos seres mais puros, né? E tem a função deles específica, mas não somos nós que vamos para lá, tá? Eu achei também uma outra estrutura que está aí para vocês. Essas não são exatamente colônias, tá? Não são consideradas colônias. Elas são consideradas centros de tratamento, tá? Uma delas, quer dizer, algumas delas são chamadas de câmara de desnicotinização. Então, elas são usadas para quê? Para tratar aqueles seres que acabaram de desencarnar e que foram fumantes, né, em excesso a vida inteira, usaram outros tipos de droga, né? Eles são retirados, levados para essa colônia para poder se tratar disso, tá? Eu não sei se vocês lembram, rapidamente passando, dá tempo, né, Luiz? Acho que eu estou terminando quase. Nós chegamos com o nosso passaporte com data de início e data de volta, tá? Mas entre esse período, entre esses dois eventos, nós temos nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós quisermos na nossa vida, né? E tem alguns que consomem muito tempo através dos vícios, né? Então, por exemplo, exagero na droga, exagero no fumo. Isso encurta esse período. Só que ele tinha aquela data para chegar e voltar. Então, se ele chegar antes, de repente ele pode precisar passar por um período aí de, como é que eu vou dizer assim, de limpeza e de desgaste daquela energia. Então, pelo que eu entendi, essas câmaras são usadas para isso. Muito provavelmente, eles resgatam irmãos, eles resgatam espíritos aí, por exemplo, do Vale dos Fumantes, né? Que a gente sabe que existe um vale específico para eles. Como existe um vale para droga, como existe um vale para sexolatria, como existem outros vales, né? De novo, estamos falando aí em sintonia, de afinidade. Então, esses grupos se reúnem depois da passagem, depois da transição. Então, no caso desses que abusam de fumo, de tóxico, de droga, eles vão para essas estruturas, tá? E, pelo que eu vi, são 6 câmaras dessa em volta do planeta todo. Então, é como se fosse uma câmara para cada continente. Então, tem uma câmara para a América, tem uma câmara para a Europa, a Ásia e assim vai, né? Então, dedicada exatamente para tratar isso, tá? Da mesma forma que em território nacional, e eu acredito que em outros também, eu não consegui descobrir se era em outro, mas aqui existe uma colônia chamada Maria de Nazaré, tá? E essa colônia Maria de Nazaré também é dedicada para receber suicidas, eu não consegui saber exatamente de que forma, mas suicidas específicos, tá? Porque, no fundo, qualquer suicida aqui pode ser amparado por qualquer colônia, né? No caso do André Luiz, daqui, ele foi um suicida também. Muitos de nós somos também, até sem perceber. Então, são estruturas, né? São estruturas dedicadas para receber e dar o melhor tratamento possível ali para aquele ser, para aquela... Como eu disse, são 58 no território nacional
e registro aí de milhares em volta da nossa hora. Tá? E aí, saindo um pouquinho do tema, se a luz me permitir rapidamente, eu acredito que isso é no sistema solar inteiro, tá? Que nós sabemos aí que tem vida, não da forma como nós procuramos, né? Da forma como a gente espera, mas nós sabemos que tem vida em todas as outras órbitas, né? Uma de que a gente já tem algumas informações aí mais relevantes, vamos dizer assim, é de Júpiter. Né? Os jupiterianos, eles seriam os nossos irmãos maiores, né? Os mais velhos. Então, eu acredito que também, até no desenvolvimento do próprio planeta, devem ter colônias em voltas, né? Para receber, porque eles são, não são espíritos, né? Segundo a informação que a gente tem, em média, a troca de corpos lá, físico, entre aspas, energia, matéria, enfim, ocorre a cada 300 anos. Então, se ocorre isso a cada 300 anos, eles precisam ir para um lugar para receber um novo, né? E deve ter uma classificação muito parecida com o nosso. Mas aí também eu já estou saindo muito do tema, né? Já não é motivo dessa aula, tá bom? Bom, o que eu queria falar para vocês aí? Francisco, você falou bastante sobre crosta, Isso. mas eu não sei se todas as pessoas que estão participando aqui hoje sabem o que é isso. Você tem como falar um pouco? Tem sim. Crosta, gente, é a superfície do nosso globo, é a superfície da Terra, tá? Onde nós vivemos, né? É o nosso nível vibracional, nossa frequência, tá? Quem conhece um pouco a doutrina, talvez nem todos conheçam, mas sabe que existem níveis de vibratórios mais sutis, onde estão muitas dessas colônias. Existem níveis vibratórios mais densos, são as regiões umbralinas, as regiões mais trevosas. Então, existem regiões no nosso planeta que são mais densas, tá, gente? Existem regiões onde tem outros espíritos mais endurecidos, mas que ainda insistem mais no equívoco, tá? Então, quando eu digo crosta, somos nós que estamos encarnados aqui, na superfície do planeta, nessa dimensão, nessa faixa vibratória. Tá bom? Ok, amigo, no último slide aí vocês têm a referência de bibliografia e alguns desenhos que representam algumas das colônias. Vamos agora fazer a nossa pausa gostosa com a música do nosso amigo Fernando. Francisco, você, por favor, você fecha o microfone? Fechamos. Com você, Francisco. Com Fernando. Ô Luz, só um breve comentário sobre a música, mesmo porque o tema permite, né, esse meu pensamento. Como fala de lugares, né, são as colônias espirituais, eu penso que a gente também tem afeição às cidades que nascemos aqui na Terra. Por exemplo, que é a minha cidade natal. Na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu me considero bauruense por viver a melhor fase da vida, da infância até o começo da fase adulta. Então, tem muitas boas lembranças de Bauru. E a música que eu trago fala muito disso. É uma música da Paula Fernandes. Ela se chama Jeito de Mato. Então, ela relata nessa música a cidade dela, que é Sete Lagoas. Então, convido a todos vão ouvir a música a lembrar dos lugares que gostam, né, que nasceram e que têm essas afeições, esses sentimentos bons. Não aquela afeição, né, ruim, que você fica ali preso. Não é essa, é a afeição boa, tá bom? Vou desligar aqui o vídeo. De onde é que vêm esses olhos tão tristes?
Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu dorso ajeita, e dorme sereno, no sereno sonho. De onde é que salta essa voz tão risonha? Da chuva que teima, mas o céu rejeita, do mato, do medo, da perda tristonha, mas que o sol resgata, a de deleita. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda, é teu destino, é tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia aplaca as dores, espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, 7 lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda, teu destino é tua senda, onde nascem as canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia aplaca as dores, espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, 7 lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Gratidão, amigo. Como sempre, nós entendemos a importância da melodia, os acordes, que vai atuando no nosso corpo energético. E a importância do tema de hoje. Num primeiro momento pode parecer muita teoria, muita fantasia, mas se nós formos estudar, pesquisar, nós vamos entender porque nós sempre estamos falando aqui da confiança e da força de vontade na nossa vida hoje. Como eu estou vivendo o meu agora. Em função da pandemia, quantas pessoas entraram no medo, na depressão? E isso precisa ser analisado individualmente, buscando a sua maneira de se curar, de curar a sua energia. Porque como vocês viram na explanação de hoje, quando a gente parte, quando carimba o passaporte e a gente vai embora, nós somos levados para a sintonia do estado em que nós estivermos na hora de entregar o passaporte. Se nós temos conhecimento da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, nós estamos aqui exatamente para despertar e buscar as condições da gente viver o nosso agora com mais serenidade,
Lembrando novamente do capítulo do Evangelho, do bem sofrer e do mal sofrer. Então, cada um de nós escreveu a sua história. Chico, tudo passa. Doutor Anselmo, vai dar tudo certo. Mas a gente tem que tomar consciência disso. Então, eu tenho certeza que vocês entenderam o porquê de esse tema. Para a gente perceber que, em função do meu estado, no momento de entregar o passaporte, é que a equipe espiritual vai me levar para algum lugar para ser cuidado, para ser tratado, para depois começar a trabalhar, para depois começar a dar um novo rumo à nossa caminhada evolutiva. Vou parar de falar e vou abrir para vocês. Quem quer falar alguma coisa, abre o microfone e fala seu nome. Eu queria falar um pouquinho sobre os postos de socorro, porque ele só pincelou, e que eu acho importante que a gente tenha consciência que os postos de socorro, primeiro que eles não são fixos, eles vão estar montados aonde forem necessários. Então, se tiver que houve um acidente, é montado um posto de socorro no lugar. Isso nos diz ali muito ali. O Chico fala muito sobre isso, a Luiz traz sobre os postos de socorro. Doutor Inácio também fala muito sobre os postos de socorro. E normalmente é um hospital, uma casa onde moram os tarefeiros e uma praça no meio onde tem um jardim e água corrente. Basicamente, o que eles descrevem é isso, né? E um lugar para ter palestras, para ter tudo muito bem estruturado, mas tudo muito bem simples. Então, pelo que dá para entender, todos nós passamos por esse posto quando desencarnamos. Por um posto desse tipo, né? Aonde é feita a triagem, descobrir para onde a gente vai. E algumas pessoas escolhem voltar por um grau, por incrível que possa parecer, porque não se adequam à sintonia do lugar. Então, é importante, como a Luz disse, que estejamos numa sintonia boa para que a gente consiga se adequar a um lugar de sintonia boa. Que posso até não estar hoje, mas se ao longo da minha vida eu fui melhorando o meu estado espiritual, fui melhorando a minha vivência, mesmo que eu não esteja bem, porque quando outro, eu vou para um posto e eu vou conseguir me recuperar e ir para um que tem uma visão melhor. Mas mesmo que eu não siga, eu vou ter todos nós vamos ter todo o amparo espiritual nesses postos de socorro. Eu acho que eles são muito importantes e esses estão pertinho da gente. A gente fala, né, que a outra casa onde a gente estuda é um posto desse tipo no plano espiritual, onde existe um hospital muito grande, e quem trabalha, que já enxergou isso, tem essa noção desse trabalho bem perto da gente, é bem perto. E eu acredito que no Luz Divina também tenha. Então, é um posto de socorro muito pertinho, com trabalhadores muito dedicados, são trazidas pessoas que desencarnam e aqueles que são recolhidos do umbral, que passaram o seu tempo, como foi o caso do André Luiz. Então, para a gente chegar nas colônias que ele mapeou, que o Francisco tão bem mapeou para a gente tem que estar bem para primeiro passar por esses postos de socorro e ser levado. Uma semana abençoada para todo mundo. É muito, muito, muito bom estar sempre aqui com vocês. Que o doutor Anselmo abençoe a cada um de nós. Gratidão, amiga. O tempo é tão curto para falar de tanta coisa, né? Mais alguém? Abre o seu microfone, fala seu nome. Oi, Luz, é Daniela. Tá. Só uma pequena observação, Francisco, obrigada. Excelente palestra, excelente tópico. O livro Memórias de um Suicida, ele fala
do Hospital Maria de Nazaré, que você comentou, que acolhe os suicidas. Então, quem tem interesse, é um livro... Para mim, foi um livro difícil de ler, eu confesso. Ele é bastante denso e levou um tempão, mas é lindo o livro. Para quem tem vontade de aprender, é um excelente recurso de estudo. Boa noite a todos vocês, ótima semana. Boa lembrança, brigadão. Mais alguém? Abre o microfone, fala seu nome. Mais alguém? Eu vou lembrar de algo que a gente tem uma afetividade muito grande. Os animais. Todos os animais, quando partem, são levados, são cuidados, criados e tratados pelos nossos irmãos jupiterianos. Mas no plano espiritual, eles são tratados. E aqui eu acho importante falar de 2 aspectos. Eutanásia não, porque quando eles são eutanasiados, o espírito deles sofre muito. E ele precisa ser levado no plano espiritual para tratar essa afetividade. E uma outra coisa também que é muito séria é a humanização dos animais. Tratar os animais como seres humanos gera problemas muito sérios para eles, porque eles precisam ser levados para locais específicos onde eles precisam resgatar a sua personalidade animal, para depois seguir a sua caminhada evolutiva. Então, tem socorro para tudo que Deus criou. Mais alguém para a gente dar encaminhamento? Todo mundo reflexivo. Bora? Vamos encerrar o nosso encontro? Gratidão, amigos. Lembrando que agora o Francisco, Fernando, Francisco, você já sabe quem é quem, né? O Fernando vai fazer para nós a prece final e durante essa música, cada um com a sua lista de nomes para a vibração, quem está participando conosco hoje, ao invés de ficar falando aqui os nomes das pessoas, cada um tem uma lista com os seus nomes para fazer as vibrações. E enquanto essa música vai transcorrendo, vocês visualizam essas pessoas, e nós pedimos a todos também que mandem energia para todos os abortados, para que eles se sintam fortalecidos para se preparar para uma nova encarnação. E enquanto isso, a equipe do Dr. Anselmo vai estar também fluidificando as águas. Fernando, é com você. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão,
o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Nos mantendo nessa sintonia, vamos fazer o nosso alto passe, elevando as mãos, nos imaginando na sala de passes, captando essa energia amorosa, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, descendo delicadamente as mãos entre os olhos, harmonizando o nosso frontal, descendo até a garganta, harmonizando o laríngeo, descendo até o centro do peito, harmonizando o nosso cardíaco, aí colocando a cor rosa e a cor verde, descendo na parte gástrica, solar, o básico, soltando as mãos, espreguiçando, agradecendo e num abraço energético, nos unindo e envolvendo o Dr. Anselmo, toda a sua equipe que está trabalhando muito. Então, como nós sabemos disso, vamos doar. Eu sempre falo, a gente está sempre de mãos estendidas, ora pedir, ora doar. Então vamos doar, a gente recebe muito mais do que imagina. Fernando, gratidão. Francisco, gratidão pela pesquisa, gratidão por ter que selecionar o que falar, porque o conteúdo é muito grande, e fica aqui como fonte de pesquisa para todos vocês. Um abraço de verdade no coração de
todos vocês. Obrigadão pela oportunidade de estar aqui. Como diz o doutor Anselmo, vai dar tudo certo. Então vamos trabalhar a alegria. Até a semana que vem. Tchau. Boa noite. Bom, Tchau. obrigado. Tudo de Boa bom. noite. Bom fim de Boa semana. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, Tchau. Fran. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Fernando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Fernando. Obrigada, Lu. Francisco.